Êxodo capítulo 20, versículo 7, fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o que esse versículo, o que esse mandamento, ele tem então a nos acrescentar, a falar conosco nesses dias? Sabemos que temos vivido dias em que as pessoas não têm valorizado o nome de Deus. Pessoas têm falado de todas as formas em nome de Deus, mas sem dar a este nome o temor devido, sem valorizar este nome tão precioso. E aqui está registrado esse versículo, para que nós possamos, sim, falar em nome de Deus, mas falar com temor diante do Senhor. Não usar esse nome de qualquer forma, não usar esse nome sem ter um compromisso com o Deus desta palavra. E hoje nós temos visto uma grande brincadeira, às vezes, zoação, pessoas usando de variadas formas o nome de Deus em vão, não dando a esse nome o valor devido, não valorizando esta palavra, este ensinamento. E isso é ruim, porque no próprio versículo que nós lemos, o Senhor fala que não vai ter por inocente o que fizer uso deste nome em vão. Então, não é por acaso que está registrado, é porque precisamos aprender a valorizar. Mas olhando para esse versículo, nós vemos que esse versículo quer nos chamar a atenção, que o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer se relacionar com a sua criatura, com o ser humano. Ele quer falar com você, e Ele quer também que nós possamos fazer uso do nome dEle. Só que para isso, nós precisamos ter em mente a figura correta da imagem de Deus. Eu e você, nós precisamos ter isso em mente. E o povo de Deus, lá atrás, eles aprenderam isso. Até então, eles não sabiam, não tinham muito isso em mente. Moisés ali foi levantado para libertar aquele povo, para guiar aquele povo. Então o povo foi sendo ensinado a valorizar esse nome tão precioso que é o nome do Senhor. Por que o nome, Vitor? Porque o nome, ele diz muita coisa. Quando olhamos para o nome, qual o seu nome? Você vê e valoriza o seu nome. Eu me chamo Vitor. E o nome tem muito valor. Em todas as culturas, o nome ele tem muito valor. Nos nossos dias hoje, isso tem se perdido. As pessoas não têm valorizado muito o nome, não têm cuidado muito até da sua imagem, não têm preservado o seu nome. E hoje nós vivemos nesses dias onde as pessoas estão deixando de valorizar, de honrar, de selar, de zelar, de representar um nome que é poderoso, um nome que está acima de todo nome. Então, nós, como povo de Deus, eu e você, nós temos um papel primordial. A igreja tem um papel primordial, porque qual a leitura que as pessoas que estão lá fora vão fazer da pessoa de Deus? Qual a leitura? Elas vão ver, elas só vão conseguir enxergar o Deus que nós testemunharmos para elas, o Deus que nós estamos mostrando para elas que existe. Não tem outro Deus, porque a quem não conhece esse Deus vai ter que olhar para alguém e ver a representação de um Deus. Então, eu e você, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós somos
chamados e desafiados a transmitir a imagem correta de Deus. Isso é, um chamado essencial. Nós precisamos entender isso, porque não é brincadeira representar o nome do Deus vivo, o Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que está acima de qualquer outros deuses deste mundo, mas que eu e você precisamos aprender a ser os representantes dele aqui na terra. Como nós vamos fazer isso, Vitor? Como é que nós vamos transmitir? Como que nós vamos então mostrar essa imagem correta de Deus aqui nessa terra? Nós vamos ver como que a gente pode fazer isso, mostrar essa imagem correta de Deus aqui na terra. Tem uma frase de um missionário, na verdade de um ateu, que olhou para a figura de um missionário inglês, David Livingstone. Ele foi um missionário na África, um inglês que deu a sua vida para fazer missões na África, e ali entregou completamente o seu coração, vivendo inteiramente para as missões ali na África. E um ateu, ele chegou e disse uma frase e falou o seguinte: ninguém que conhece David Livingstone recebia uma impressão errada de Deus. Todos que olhavam para a figura daquela pessoa, daquele missionário, daquele homem, tinham uma imagem correta de Deus. Será que quando as pessoas olham para nós, Vitor, João, Maria, José, Paulo, Pedro, será que quando Deus olha para cada um de nós, aliás, as pessoas que estão lá fora olham para cada um de nós, será que elas conseguem perceber a imagem correta de Deus, a expressão correta de Deus aqui nessa terra? É para a gente pensar, é para nós então analisarmos. E nós vamos trabalhar três aspectos desse mandamento que Deus então quer nos falar. Primeiro, para que nós possamos mostrar ao mundo a figura correta de Deus, nós vamos trabalhar nesse primeiro aspecto aqui, dois temas. Primeiro, ele está em 2 Coríntios 5:20, onde fala que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Eu, você, Claudão, nós somos os representantes do Senhor aqui nessa terra. O embaixador é aquele que representa o seu país, representa aquela pessoa numa terra distante, num local onde ele foi enviado, onde ele foi colocado. E eu e você somos esses embaixadores. E o embaixador, ele tem um papel primordial, porque ele representa aquele país e ele obedece à lei do seu país. Nós, como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, nós estamos sujeitos à lei de Deus, não à lei dessa terra, porque nós somos esses representantes colocados aqui. Por isso, nós olhamos para esse mandamento, para os 10 mandamentos e obedecemos, porque você e eu somos um representante. Somos também testemunhas. Além de ser representante, de representar um país, eu e você precisamos anunciar, testemunhar, falar. Como as pessoas vão conhecer? Como as pessoas vão chegar a conhecer esse Deus verdadeiro, a provar desse Deus, se eu e você não abrirmos a nossa boca, se nós não testemunharmos, se nós não anunciarmos, se nós não falarmos aquilo que Deus já fez em nós? Ele já fez uma transformação interna nas nossas vidas, e nós então anunciamos, nós falamos. Falamos o que, Vitor? Falamos aquilo que Deus já fez, a transformação que Ele já fez na minha e na sua vida.
e pode também fazer na vida de outras pessoas. Pode também, se elas abrirem o seu coração, se elas derem espaço para que Deus venha e possa agir na vida delas. Então, o primeiro aspecto é nós sermos embaixadores e testemunhas do Senhor aqui nessa terra. O próprio Senhor Jesus, Ele mesmo disse: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ele abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ele veio aqui como representante dos céus aqui nessa terra, estabelecer o novo reino, o reino de Deus aqui nessa terra, e ele então cumpre a vontade do Pai. E como eu posso cumprir então? Jesus dá algumas direções para que nós possamos então usar este nome, esse versículo, fazer jus a esse versículo, usar o nome de Deus corretamente. Vamos ver aqui como é que Jesus ensinou os seus discípulos a usar corretamente o nome de Deus. Jesus vira para eles, porque eles estavam pedindo para que o Senhor pudesse ensinar a eles a orar. E eles então, ali diante dessa situação, Jesus então dá um direcionamento. E o direcionamento é esse, em Mateus. Jesus fala o seguinte, o próprio Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ensinando os seus discípulos a valorizarem este nome precioso, este nome que precisa sair da nossa boca de forma correta, não em vão. Nós temos visto hoje, como eu disse no início, quantas pessoas que querem de alguma forma aparecer, que querem de alguma forma se destacarem, e elas começam a usar o nome de Deus em vão, de forma incorreta. Chegam a falar que o próprio Deus mandou dizer. Fala assim: Deus me manda dizer, Deus está me falando, quando na verdade aquilo é uma vontade do coração dela. Às vezes Deus não deu esse direcionamento, mas a pessoa quer se destacar e fala que Deus me manda dizer. Precisamos aprender a valorizar este nome. Deus, Ele quer fazer para si mesmo aqui na terra, e Ele quer que nós possamos aprender a dar a Ele a honra devida, a glória devida, valorizar este nome tão precioso, não profanar, não deixar de honrar. E hoje o que nós temos visto é muitas pessoas blasfemando, muitas pessoas ferindo o caráter de Deus. Quantas pessoas não autorizadas, pessoas que não foram autorizadas, mas que estão aí sendo levantadas para poder falar em nome de Deus, e usam esse nome para manipular, usam esse nome para extorquir, usam esse nome para distorcer a verdade, e muitos têm se enveredado nessa direção. Infelizmente, vivemos dias em que as pessoas, elas não estão buscando mais na fonte, a fonte que é a palavra do Senhor, a fonte que nos ensina, a fonte que quer todos os dias ministrar ao nosso coração, e elas ficam refém da boca de alguém, ficam refém daquilo que outras pessoas estão falando, muitas das vezes sem a devida honra, muitas das vezes sem a devida valorização deste nome tão precioso. Então, entenda isso: primeiro, você é um embaixador, e segundo, você é um representante, uma testemunha do Senhor aqui nessa terra. Esse é o primeiro aspecto.
Segundo aspecto, quando olhamos para esse versículo, fala que nós não podemos quebrar esse mandamento. Por que nós não podemos quebrar esse mandamento? E por que talvez temos quebrado esse mandamento? Porque falamos de forma indevida o nome de Deus. Às vezes estamos no meio de uma roda de amigos e começamos as brincadeiras, começamos ali as piadas de mau gosto, usando até o nome de Deus de forma errada, usando o nome de Deus da maneira indevida. Então, é errado e quebra este mandamento. Linguagem profana, brincadeiras indecorosas, usar o nome de Deus sem ter compromisso com Ele. Quantos hoje usam este nome, o nome do Senhor, sem ter genuinamente um compromisso com Ele? O pastor falou aqui, e a gente já tem falado, sobre a torre de vigia, momento onde a gente vem orar, o momento onde a gente vem separar para Deus, consagrar as nossas vidas a Ele, separar para que possamos ter a intimidade, buscar Ele no profundo. E muitas das vezes nós temos tempo para tudo, mas não achamos tempo para orar, para buscar o Senhor, para deixar que Ele venha se revelar, para deixar que Ele venha falar conosco. E nós, não valorizamos isso. Nós precisamos entender que esse momento é um momento mais precioso, um momento que eu e você falamos com o nosso Deus, o momento onde nós somos ali, levados a parar na correria do dia a dia, a deixar a pressa, a deixar tudo de lado e consagrar inteiramente as nossas vidas a Ele. Isso é precioso, isso é essencial na caminhada cristã. Então, nós precisamos disso, e muitas das vezes o povo não tem valorizado. Outro aspecto, muitas pessoas, como eu disse, estão usando esse nome de forma indecorosa, de forma a desonrar o nome do nosso Deus, de forma que realmente o Senhor não se agrada. Estão profanando não só esse versículo, mas estão projetando lá fora uma imagem distorcida do nosso Deus. Quando eu e você, lá no mundo, falamos de forma errada, testemunhamos de forma incorreta, quando nós representamos esse Deus da maneira errada lá fora, nós estamos mostrando para esse mundo a figura errada do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de bênçãos, de maravilhas. O nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, como nós vimos aqui, e já oramos que o nosso Deus, Ele provém sobre as nossas vidas. Só que hoje os cristãos estão mostrando uma figura errada lá fora. Muitos estão conversando com a gente e falando assim: mas o fulano de tal está na igreja? O ciclano está na igreja? Mas ele continua com a vida torta do mesmo jeito, ele não mudou de vida, ele não teve a vida dele transformada. Mas aquela pessoa, Vitor, está lá na igreja. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão percebendo em nós, e através de nós, elas fazem a leitura do nosso Deus. Então é sério, quando você é confrontado com essa palavra, valorize o Deus que você serve, valorize o Deus desta palavra, o Deus que a cada dia tem falado conosco, tem nos abençoado. Então, se você entendeu isso, nós precisamos valorizar. A palavra de Deus tem um exemplo de pessoas que não valorizaram o nome de Deus corretamente. Está registrado no livro de Atos. O livro de Atos está registrado 7 filhos de Seva, que eles quiseram usar o nome de Deus incorretamente. Eles acharam
que estavam autorizados a falar sobre esse Deus. E eles então começaram a querer ali expelir demônios da vida de outras pessoas, usando o nome de Deus. Só que eles mesmos não tinham intimidade com Deus, não tinham compromisso com Deus, não conheciam a Deus verdadeiramente. E eles foram envergonhados. Foram envergonhados. Quando eles então começaram a clamar ali e mandar aquele espírito imundo embora, e eles falaram assim para aquele espírito imundo: saia, eu os conjuro que vocês saiam dessas pessoas em nome do Deus de Paulo. Em nome do Deus de Paulo. Mas o demônio não quis sair. O demônio ali virou: Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço. Agora vocês não estão autorizados, vocês não têm compromisso com esse Deus. Envergonharam, eles saíram todos correndo, nus, ali envergonhados, diante dessa situação, porque não foram autorizados a fazer isso em nome de Deus. Por isso é necessário conhecer, por isso é necessário aprofundar, ter a intimidade na oração, uma vida consagrada a Ele, dedicada ao Senhor. Vitor, mas eu vou ter que expulsar demônio? Não, rapaz, fica tranquilo. Se ele aparecer aí, manda ele embora. Mas se você tiver intimidade com o Senhor, se você conhecer este Deus verdadeiramente. Agora, se você virar e falar assim: demônio, eu te conjuro em nome do Deus do Carlos Eduardo, do pastor, você pode ser frustrado, porque ele conhece o Carlos Eduardo. O demônio conhece o pastor, o nosso pastor, e sabe que ele não tem chance contra a vida dele. Mas, se você não valorizar este nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que pode fazer todas as coisas, você pode ser envergonhado. Então, entenda isso. Tome cuidado, se prepare. Se Deus te chamou, é porque Ele quer fazer de você um embaixador e uma testemunha. Embaixador, aquele que representa; testemunha, aquele que fala. Você então foi chamado por Deus para fazer isso. Então projete uma imagem correta de Deus aqui nessa terra. E a terceira característica desse versículo, uma revelação do caráter de Deus. Se pensarmos sobre o caráter de Deus revelado nesse versículo, poderíamos mensurar duas coisas. Olhando para esse versículo, nós vemos aqui um Deus santo, um Deus zeloso, mas nós podemos perceber duas palavras que vão fazer a diferença sobre o caráter de Deus que Ele quer nos ensinar: fidelidade e integridade. Fidelidade e integridade. Essas duas palavras, se nós olharmos, mergulharmos nesse versículo, que Deus fala para nós não usarmos o nome dEle em vão, que Ele não deixará por inocente aquele que assim o fizer. Nós podemos ver um Deus zeloso, um Deus preocupado com a imagem dEle aqui. A imagem que nós estamos transmitindo para as pessoas aqui. Naquele momento específico ali, o povo tinha saído do Egito, liberto ali do Egito, e eles então estavam sendo levados à terra que mana leite e mel, a terra que Deus estava preparando para eles, a uma nova nação que Deus estava constituindo, e eles então são desafiados a viverem essa vida de fidelidade e integridade. Por quê? Porque muitos povos adoravam a outros deuses, muitas pessoas não valorizavam o nome de Deus, não reconheciam que realmente o Deus, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, e a gente percebe isso um pouco mais na frente. Mas nós, eu e você,
somos desafiados a ser fiéis, a sermos íntegros diante dessa palavra. O mundo lá fora tem nos bombardeado. As pessoas, as pressões do dia a dia, as pressões, como o Claudão falou aqui, sobre um testemunho pessoal dele, as pressões estão sobre nós, querendo que nós possamos transmitir uma imagem aparente lá fora, mas Deus, Ele está preocupado com o nosso interior. Não é casa, não é carro, não é bens, não é fazenda, não é casa na praia, não é jatinho, não é conta recheada. Deus está preocupado com a minha e a sua vida, com o que se passa em o nosso interior, se fomos totalmente transformados, se fomos regenerados, se nós, diante das adversidades, diante das lutas, diante das pressões do dia a dia, se nós nos mantemos fiéis e íntegros diante dele. Hoje, as pessoas estão se vendendo por preço barato demais, por pouca coisa. As pessoas estão deixando a fidelidade, se vendendo, se corrompendo muito facilmente. Ah, Vitor, mas é só uma mentirinha que eu tenho que falar? Não podemos compactuar com coisas erradas, não podemos aceitar, temos que denunciar o pecado. O pecado não é problema. Ah, Vitor, mas eu tenho só um probleminha. Não é pecado. E se é pecado, precisamos diretamente confessá-lo diante do Senhor. Eu e você temos que ir confessar e consertar com o Senhor. Não é problema. As pessoas mudaram o nome do pecado. Não é mais pecado, é problema. Ah, Vitor, eu tenho um probleminha na minha vida. Probleminha. Ele tem nome. O nome dele é pecado. Então nós precisamos dar nome a esse pecado e irmos e confessarmos diante do Senhor. E a partir daí, viver uma vida de fidelidade, uma vida de integridade diante do Senhor. Não abrir mão de viver uma vida consagrada para Ele. Eu e você somos desafiados a isso. Então, Deus está revelando nesse versículo o seu caráter. O caráter de um Deus íntegro, um caráter de um Deus fiel, de um Deus que não aceita nós usarmos o nome dele de maneira correta. Um Deus verdadeiro que está dizendo que eu serei conhecido através das pessoas que vão mostrar para o mundo o Deus que eu verdadeiramente sou. Quem é Deus? Quem é Deus para o mundo? Quem é o Deus, o nosso Deus para o mundo? O nosso Deus para o mundo é o Deus que nós transmitimos. É o Deus que as pessoas, ao olharem para nós, elas podem então falar: poxa vida, o Deus do Jaci é um Deus verdadeiro. Puxa vida, olha como é que ele sustenta a vida dele. O Deus do Vanô é um Deus verdadeiro. As pessoas vão olhar para nós e ver um Deus. Elas projetam uma imagem. E nós não podemos deixar de valorizar isso. Entender que isso precisa ser valorizado. Um Deus soberano, um Deus temível, um Deus que não deixa barato, como não deixou aqui para os 7 filhos de Seva, as pessoas que querem tirar proveito deles, usando de forma desautorizada, usando de forma ilícita o seu nome. Use o nome de Deus de maneira correta. Eu e você somos desafiados a projetar a imagem para esse mundo lá fora de um Deus verdadeiro, um Deus íntegro, um Deus fiel, um Deus que se manifesta, um Deus presente, um Deus que a cada dia tem nos sustentado, que é o Deus provedor, é o Deus sustentador da vida humana. Então, é para a gente fazer uma autoanálise. Esse Deus que é íntegro,
esse Deus que é puro, que será testemunhado através da igreja. Não tem outro representante nessa terra senão a igreja, Alexandre. A igreja é o representante de Deus aqui nessa terra. É ela que detém a verdade, que detém a palavra do Senhor. É a igreja a responsável por instituir aqui nessa terra a verdade, os ensinamentos do Senhor, o evangelho do reino, o evangelho que tem que ser pregado, que tem que ser anunciado, que tem todos os dias, tem que ser vivido, ele é transmitido através da igreja. Eu e você. Quem estava na sala hoje de manhã, nós falamos que a igreja, ela não é as quatro paredes é o local onde nos reunimos, e a gente quer, lógico, o ar-condicionado, porque a gente não quer sentir calor, senão nós ficamos aí querendo correr para ir embora para casa. Por isso nós temos o ar-condicionado, para você ficar tranquilo, não ter pressa para ir embora. A gente quer um local bom, mas só que a igreja que Deus está preocupado, sou eu e você. Essa é a igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja transformada, uma igreja cheia da presença do Senhor, uma igreja que transmite, que exala o bom perfume de Cristo. Essa é a igreja que Deus, Ele vai resgatar. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar, e ela precisa estar preparada, ela precisa anunciar aos quatro cantos dessa terra, que o Senhor Jesus, Ele salva, Ele transforma as vidas, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus que pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual tem sido a marca da igreja nos últimos dias? É uma pergunta para eu e você pensarmos. Qual tem sido a marca da igreja nos últimos dias? A igreja de Cristo tem projetado a imagem correta de Deus aqui nessa terra? Ou as pessoas, ao olharem para nós, estão vendo de forma obscura, ou estão vendo de forma errada essa imagem? É para nós analisarmos e entender que o próprio Senhor Jesus, que foi quem instituiu essa igreja, Ele valorizou as pessoas. Jesus não ficou preso nos templos, Jesus não ficou preso ali nas quatro paredes, Ele rompeu as barreiras ali discriminatórias da sua época, e Ele então anuncia, Ele cura, Ele toca nas pessoas, Ele vai além, Ele inclui, Ele traz para perto, Ele é aquele que estabelece aqui nessa terra a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai até o fim. Ele mesmo disse: está consumado. Quando Ele declara que está consumado, todo o plano de Deus, que Deus tinha para a vida dele, foi cumprido. Tudo aquilo que foi pré-estabelecido para que Ele viesse aqui e fizesse, foi cumprido. Alguns poderiam achar: matamos o rei dos judeus, mas Jesus próprio declara: eu dou a minha vida, ninguém a tira, eu a dou. Ele se ofereceu por completo, Ele consagrou toda a sua vida ao Senhor, e Ele quer que eu e você também assim possamos fazer, usar o nome dEle de forma correta, sermos o representante aqui nessa terra, testemunha do Senhor aqui nessa terra, viver uma vida de integridade, de fidelidade ao Senhor, usar esse nome de forma pura, de forma santa, apresentar diante de Deus uma igreja transformada. Então que Deus, Ele possa a cada dia
trazer isso para as nossas vidas e que nós possamos valorizar este nome, que ao retornarmos para casa, ao irmos para a semana de trabalho, durante essa semana, possamos pensar, poxa vida, será que eu tenho valorizado este nome tão precioso, esse nome que transformou a minha vida, este nome soberano, esse nome que está acima de todo nome? Será que as pessoas estão olhando para mim e enxergando a imagem correta de Deus? É lógico, durante essa semana nas células nós vamos discutir isso também, nós vamos ir lá, você que não está inserido, você pode também vir e compartilhar conosco. Nós seremos desafiados a viver essa vida, a viver esse versículo, usar o nome de Deus corretamente, não usar de qualquer forma. E Deus então, Ele vai encontrar pessoas transformadas, pessoas regeneradas, pessoas cheias da presença dEle, que a cada dia vão ser testemunhas dEle aqui nessa terra. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor possa cada dia mais trazer no nosso coração esse entendimento, na nossa mente, esse entendimento, e possamos compreender que Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus provedor e sustentador da vida humana. Em nome de Jesus. Para ouvir essa e outras ministrações, acesse www.metodistavalentim.com.br.